exemplos de ciclo. Quero falar do ciclo que, na minha opinião, é o mais importante da vida cristã. Vou falar nele primeiro. E que uma boa parte das pessoas, e segundo a palavra de Deus, 75% daqueles que aceitam a palavra de Deus naufragam esse ciclo. Capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16, verso 1. Olha o que a palavra de Deus diz. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Deus já queria mudá-lo, enviá-lo, fazê-lo avançar, e ele estava ali resistindo a entrar no novo ciclo. Porque a Bíblia diz que todo o Velho Testamento são sombras de coisas que haveriam de vir. E aí nós vemos então, falando sobre Samuel, sobre Saul, sobre Jessé, sobre Davi e sobre Israel. Eu quero fazer uma analogia. Então, Israel significa príncipe de Deus. Então, de certa forma, eu e você representamos Israel, porque somos príncipes do Senhor. Então Israel aponta para nós, para a minha vida e para a sua vida. Nesse sentido, olha o que é que Deus fala para Samuel: até quando você vai continuar tendo pena de Saul, porque eu rejeitei para que ele reine sobre Israel? Porque eu quero que um outro assuma, e eu quero essa pessoa da vida da casa de Jessé. Agora, o que é que significa Saul na palavra Saul? Saul significa o desejado, Jessé significa dádiva de Deus. E Davi, que foi quem Deus escolheu da casa de Jessé, significa o amado. Então veja, fazendo essa analogia, eu e você, quando nos convertemos, quando a divina semente é lançada nos nossos corações, nós nos tornamos filhos de Deus, não pela minha vontade ou pela sua, pela vontade de Deus. Está escrito isso em João 1,12. Não nascemos pela vontade do homem e da carne, nascemos pela vontade de Deus, passamos a ser filhos de Deus, somos adotados por Deus, e a partir daí somos filhos do Senhor. Então nós somos o Israel de Deus. Quando nós falamos muito de Israel, é evidente que historicamente nós estamos falando lá do país de Israel, mas simbolicamente estamos falando de nós, das nossas vidas, da igreja do Senhor. Para Samuel: até quando você vai ficar com Saul liderando Israel? Já passou o tempo. Tanto eu quanto você, quando começamos a vida cristã, nós somos governados por Saul. Nós somos governados por aquilo que nós desejamos. O que é Saul? Que Saul, o homem mais belo de Israel, era o maior homem de Israel e o mais forte. Ele sobressaía todos ficavam do ombro dele para baixo. E não havia um homem mais bonito do que Saul em Israel. Isso está escrito na Bíblia. Então o que aconteceu? Samuel, quando foi estabelecer rei para governar Israel, Deus mostrou Saul. Saul tinha então o que? Beleza. Saul tinha o que? Presença. Isso ficou na cabeça de Samuel, que é assim que se governa a casa de Deus, que é assim que se governa o reino de Deus, através de algo que seja vistoso. A aparência fala daquilo que os olhos veem. A aparência fala daquilo que você consegue perceber de forma natural. Isso é aparência. Então, o primeiro rei de Israel era algo que só tinha aparência. Era algo que somente aquilo que os olhos veem. E é assim que começa a vida cristã, em cima daquilo que você vê. O que é que normalmente chama a atenção das pessoas no reino de Deus quando elas se convertem? Aquilo que os olhos podem ver. Então, se você está num lugar onde um paralítico é curado, isso chama a atenção de todo mundo. Quantas pessoas vêm na igreja? Vem por causa de restauração de casamento, vem por causa de libertação, vem por causa de cura. É assim que começa o primeiro ciclo da vida cristã. Mas isso é só o começo. Acabou o tempo de Saul. Agora é hora de Davi. E quem era Davi? A descrição que a Bíblia dá de Davi é que ele era ruivo, belos olhos, boa aparência, os ruivos, mais parecido com Davi. Deus criou um novo tempo, um novo ciclo. Qual é esse ciclo? Acabou a parte só da aparência, aquilo que os olhos podem ver. Davi significa o amado. Agora não é mais o desejado, mas é aquilo que Deus ama. E vou te falar algo: os dons espirituais, as manifestações sobrenaturais atraem os homens, mas o caráter atrai Deus. Deus ama o caráter, a santidade, a obediência, o quebrantamento, que são coisas às vezes difíceis de serem enxergadas, que você não vê e que às vezes você não pode tocar. Mas Davi, além de ter aparência, Davi também tinha coração, e o coração segundo o coração de Deus. E o que é que Deus estava então definindo para Samuel? Chegou o tempo de Israel passar para um novo nível. Antes Israel era governado pelos seus desejos, agora ele tem que ser governado por aquilo que Deus ama, aquilo que Deus valoriza. Precisa fazer parte das nossas vidas a partir daí. O primeiro ciclo de vida, o primeiro tempo é
da sua vida é governado por desejos, mas logo em seguida, Davi tem que entrar. O amado tem que ser estabelecido. Nós precisamos avançar, precisamos crescer. E Deus definiu para Samuel: até quando você vai ficar nesse ciclo? Avance para o próximo. Ponha Davi para governar Israel. É Saul ou é Davi? Porque quando você é governado por Davi, concluiu o ciclo, passou por uma nova etapa de vida, um novo ciclo. Porque agora a sua vida tem sentido. Se disponha a entrar no novo ciclo. Porque de onde é que vem o amado? Da casa de Jessé. É dádiva de Deus. Jessé significa dádiva de Deus. Isso é bênção. É Deus preocupado com você. É Deus investindo na sua vida. Deus preocupado com você e te abençoando. Esses outros ciclos são 6. Eu estou falando de coisas, partes, ciclos que não são concatenados, mas é o que eu falei, da minha experiência, aquilo que eu vejo no nosso meio, na sociedade, onde as pessoas mais patinam no ciclo. O primeiro que eu considero mais importante é esse ciclo. É tirar Saul e colocar Davi para governar a sua vida. É tirar aquilo que é só exterior, aquilo que é só visível, e colocar princípios e preceitos que vêm do trono da graça do Senhor, que Deus valoriza. Precisamos disso. Existe um segundo ciclo, que eu vejo muito, esse ciclo é um ciclo natural, completamente natural. Eu vejo as pessoas patinarem nele muito, que é o ciclo da idade. Tem a ver com a idade natural, cronológica sua, desde quando você nasceu. Então no Salmo 90, Moisés diz, no verso 10, os dias da nossa vida sobem a 70 anos. Ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Agora no verso 12, ele diz, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio, sob pena de você não ser uma pessoa exitosa e nem ter paz interior, e nem conseguir se adequar ao tempo de vida seu cronológico. Então de vez em quando nós vemos pessoas que já têm uma certa idade e quer viver como se vivessem uma outra idade. Não respeitam os seus limites, tem pessoas que querem viver fora do seu ciclo. Isso traz um desgaste emocional poderoso na vida da pessoa. Existem limites para ele. A sua alma não. Então você pode pensar sim, coisas para frente, porque você não tem mais fim de vida. Mas nessa terra tem. Então é bom que você ajuste a sua vida aos ciclos da sua vida natural. O segundo tipo, eu chamo do ciclo do abençoado e do abençoador. 1 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 12. Olha o que a palavra de Deus diz. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Também o corpo não é um só membro, mas muitos. Veja, Paulo está fazendo aqui uma analogia com o corpo humano e o corpo de Cristo, falando que os princípios são os mesmos, que dentro do nosso corpo existem vários membros, e que dentro da igreja deveria também ser assim, porque é um só corpo, mas são muitos membros. E eu quero te falar algo. Quando você entra no corpo de Cristo, você é um abençoado, abençoado por Deus. Você é um neném espiritual. Você está chegando e vai receber muito. Mas chega uma hora que você agora tem que sair da categoria de abençoado e ser um abençoador. Quando é que você é um abençoador? Quando você se torna um membro atuante no corpo de Cristo, com você. Mas quando você resiste a isso, aí cria aquele mal-estar. Aí cria aquela coisa que complica todo o corpo e a sua própria vida. Isto é a exata expressão de Deus Pai. Deus é sempre abençoador. Então se você está no ciclo de mudança de abençoado para abençoador, saia logo da posição de abençoado e entre logo na de abençoador. Ela é muito mais produtiva, ela é muito mais abençoada para a sua vida. Quarto ciclo. Ciclo, agora eu falo mais para os casados. Solteiro e de casado. Lê lá em verso 18. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Agora o verso 23, 24. E disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Uma boa parte dos casamentos não funcionam porque os cônjuges querem continuar vivendo como solteiro dentro de um novo contexto de casado. Querem manter a sua liberdade descompromissada ou despropositada dentro do casamento. Sabe, se você ainda não cansou da vida de solteiro, então continue como solteiro. O que não pode é você casar e agora querer ter a liberdade de solteiro. Não é mais isso. Por quê? Agora é uma só carne. Projetos comuns, sonhos comuns, métodos comuns, processos comuns, tudo comum. Quinto ciclo é o ciclo do sem propósito e com propósito. Sabe, quando você
não conhecia o Senhor, você podia viver sem propósito, direção, sem um alvo claro, sem algo que dê sentido à sua vida e puxa a sua vida. Você vivia assim, mas a vida agora com Deus não é assim. Agora há propósito, agora há algo a ser conquistado. Que vai, abre a sua Bíblia em Filipenses. Tem pessoas que se convertem e querem continuar vivendo sem propósito, querem continuar vivendo sem rumo. É impossível de ter uma vida saudável cristã sem um propósito claro, definido. Olha o que Paulo diz aqui em Filipenses capítulo 3, a partir do verso 12. Não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Então, ou seja, quando você foi chamado, quando você foi conquistado por Cristo, há algo para que você conquiste, há algo para que você cumpra. Esse mesmo apóstolo Paulo diz, no final da sua vida, no final do seu ministério, completei a minha carreira. Há uma carreira, há um propósito, há algo a ser feito. Por mim e por você. A vida cristã tem que haver propósito. Podemos entrar num novo ano sem ter claro um propósito de vida. Esse alvo, quando Deus criou o homem, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Esse é o alvo final para o homem. Chegou e passou o tempo de viver sem propósito. Sexto ciclo. Irmãos, esse ciclo, eu diria que ele é um ciclo do brasileiro. Nós como nação, nós ainda somos muito criança. Não confunda a orientação de Jesus de nos tornarmos como criança para estarmos no reino de Deus, que isso é uma outra interpretação. Estou falando da criancice que os apóstolos escrevem na Bíblia, no livro de Coríntios, no livro de Hebreus, falando, passado o tempo decorrido, vocês já deveriam ser mestres, mas ainda continuam crianças, eu tenho que ficar dando leite para beber, sendo que eu queria ministrar coisas mais sólidas, mas não é possível, porque o seu estado espiritual ainda é infantil. Nós precisamos crescer. Uma pessoa infantil e alguém maduro. Adulto e um maduro sempre sabe que as suas escolhas, suas decisões, a sua vida, as consequências têm um preço. Essa não. Criança quer desfrutar sem pagar o preço. Adulto não faz isso. Normalmente, adulto nunca faz isso. Se você tem isso claro, então você é uma pessoa madura. Se você ainda não pensa isso, então você é uma criança. Mas criança tem limite. E por fim, o último ciclo, um pouquinho mais para frente, Colossenses capítulo 3. E esse é o ciclo que, depois do primeiro, que eu considero mais importante. Mais insisto com as pessoas. Qual é o ciclo aqui? Tirar o hoje e incluir a eternidade na sua vida e na minha vida. Pessoas que estão vivendo no ciclo do hoje. Mas o ciclo que nós temos que viver é no ciclo da eternidade. Se todo o seu projeto de vida, todo o seu sonho, toda a sua preparação, tudo aquilo que você faz, está voltado tão somente para essa vida, está errado. A eternidade tem que ser um valor alto em Cristo, onde Cristo está, onde você vai viver toda a sua eternidade. Tudo que você faz aqui tem que ter esse referencial, a eternidade. Então, tudo aquilo que eu projeto, tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu desejo, tudo aquilo que me dá prazer, tem que passar por esse crivo. Ajuda ou atrapalha a minha eternidade?